E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No DSS dessa semana a gente tem visita, né? A gente tem companhia. Oi. A gente está aqui com a Jéssica do setor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, SSMA, para falar um pouquinho para a gente sobre utilização de disco de tacógrafo. E ela vai trazer aqui pra gente quais as dificuldades que a gente vem encontrando, né, no dia a dia e como que deve ser feita essa entrega, esse preenchimento. Então vamos lá, Jéssica, tudo bem? Tudo bem, Gleice. Então, a gente está com muitas dificuldades na questão da entrega dos discos e também do preenchimento. Eles não preenchem com a placa correta, às vezes eles acabam rabiscando por cima. Não coloca o KM corretamente, a data, eles se confundem com as datas. A gente precisa que essas informações estejam corretas para a gente preencher todos os dados que a gente precisa e colocar no nosso sistema para fazer o arquivamento, para fazer a conferência, se está tudo ok, quantos dias foram rodados. Então, essas informações, data, placa, KM, o nome do motorista é muito importante para a gente quando recebemos esses discos. E também tem os dados do tacógrafo, que são aqueles digitais, que os motoristas eles vão com o pendrive e retiram os dados do aparelho lá no caminhão e traz para a gente. E essas informações é muito importante trazer para a gente antes da segunda semana do mês à frente, né? Se você rodou o mês todo de abril, você tem no máximo até na primeira semana, no final da primeira semana de maio para trazer pra gente ter o tempo de organizar todos e colocar para arquivo. E quando passa desse tempo, dificulta o nosso trabalho e atrasa o trabalho do próximo mês. Então é muito importante que seja entregue e preenchido tudo com as informações corretas. Então vamos lá, elencar os pontos que a Jéssica falou. A gente falou de dois formatos de tacógrafo, né? O primeiro, que é analógico, que é o disquinho de papel que é colocado dentro do aparelho. Isso. Esse disquinho, pessoal, ele tem uma quantidade limitada de folhas, né? Ele tem 7 folhas, que é referente aos 7 dias da semana. Contando com a folga. Contando com a folga. Então, é muito importante que o motorista ele se atente, né, com a utilização dessas 7 folhas, não deixando o tacógrafo rodar sem disco. Sem disco. Né? Porque o que pode acontecer? Se o motorista, se ele não se atentar que já venceu o disco dele, que é o que a gente fala, ele vai deixar aquele tacógrafo funcionando sozinho e ele não vai ter registro daquele dia. Aí mora o problema. Se ele chega na PRF e a PRF pede esse disco de tacógrafo, como que ele faz? Pronto. Não tem muito o que se fazer. Não tem nenhuma justificativa. E isso, inclusive, gera autuação, né, Jéssica? Sim. Gera autuação. Então, a gente tem que garantir que essa jornada do motorista, ela seja registrada também pelo disco. Outro formato que você me falou é o disco digital. Digital. Né? Que é um aparelhinho também. Só que a forma de coleta e registro dele é diferente. A Jéssica falou que é coletado pelo pendrive. Pelo pendrive. Exatamente. Né? Ele tem, se eu não me engano, uma quantidade de dias que fica registrado lá, que é no máximo 90 dias. 90 dias. Mas não é para esperar 90 dias também, né? De jeito nenhum. A gente tem lá várias opções para ser retirado. Desde a última coleta, os últimos 24 horas, 7 dias, 30 dias e 90 dias. Alguns não têm 30 dias, mas todos têm 90 dias. Então, quando falta alguma data nesse meio, a gente sempre pede para retirar os últimos 90 dias, que aí vai preencher tudo o que tiver faltando. Exatamente. E daí, esse disco também, essa forma de tacógrafo, ela também é pedida pela PRF. Sim. Só que ela é de outra forma, ela não vai ter o disquinho para entregar. Como que a PRF tem acesso? Eles fazem a impressão dos dados que tem lá salvo. Sai num papelzinho, numa impressorinha que tem no aparelho, vai sair lá para a PRF. E aí já tem outra importância. O aparelho, ele sempre precisa estar com a bobina de papel dentro para garantir, né, que essa folha ela sai, que essa impressão ela esteja, né, apta para ser apresentada para a PRF. Então, vamos voltar um pouquinho no disquinho, o que a gente precisa? KM, data que foi colocado. Exatamente. O nome do motorista. Legível, pelo amor de Deus. Porque algumas letras, às vezes o motorista entende, mas a gente acaba não entendendo. Então tem que fazer o máximo possível para ficar bem legível para todos entender o que está sendo escrito lá. A placa precisa também? A placa precisa, placa, nome, data e KM.
Exatamente, KM inicial de quando você colocou o disco e KM final de quando você retirou. Que tem 2 espaçozinhos lá. Não pode estar rasurado, tá, pessoal? Lembrando que a entrega do disco, a falta, né, a ausência da entrega do disco também é passível de plano de ação disciplinar. Sim. Porque é uma questão de legislação. A gente é obrigado a ter esse disco arquivado bonitinho, com a sequência certa, né? Exatamente. E a gente precisa garantir que o motorista tenha esse disco funcionando e registrado para possíveis fiscalizações. Exatamente. E não é esperar o final do mês para entregar. Toda vez que chega, vai fazer liberação, já tem lá o seu disco de 7 dias anteriores, já entrega pra gente. Porque não tem a necessidade de esperar rodar o mês todo com os seus 4, 5 discos lá de cada semana para poder entregar. Cada liberação que foi feita, se tiver um disco que já finalizou, já entrega pra gente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença da Jéssica aqui, agradeço a disponibilidade e, por favor, ajudem as meninas do SSMA a fazerem esse controle, tá? Não façam, não tragam discos rasurados, rasgados, sem preenchimento. Não deixem de colocar os discos de tacógrafo, tá? Pra gente garantir, né, o cumprimento da legislação, tá bom? Isso mesmo. Obrigada. Agradeço, Jéssica. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, até o próximo DSS.